Olá, meus queridos. Estou muito contente de estar aqui de novo com mais um Palavra de Amigo com vocês. Aqui Gil Menich, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, no recanto Rosa dos Ventos, aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. E estamos aqui para estar com aquele papo de sempre, onde nós trocamos ideias, respondemos várias questões que são levantadas durante a semana, durante as redes sociais. E já peço que, se você gosta de ver o Gil Menich falando e gosta das coisas que eu sempre trago para vocês, os temas e tudo mais, eu peço para vocês que já se inscrevam no canal do YouTube e ative o sininho, me siga no Instagram, que é muito importante. Não deixe de dar o seu like, assistam nossos vídeos, acompanhem nossas páginas no Facebook, para você estar sempre junto conosco no Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo é um momento onde nós estamos aqui para trocar conhecimentos, onde eu passo os conhecimentos que eu tenho sobre espiritualidade, paranormalidade, sobre extras e intraterrenos, energias dimensionais, sobre guias, orixás, incorporação, tudo ligado ao mundo místico e mágico. E principalmente para que nós vamos desmistificar e simplificar principalmente todas aquelas dúvidas que você não sabe em relação ao mundo paranormal, ao mundo mediúnico, ao mundo místico. Então, a cada palavra de amigo nós temos uma explicação sobre um tema abordado de bastante influência e de bastante dúvida, né? Que nunca é explicado claramente. Nós falamos para todos de qualquer religião, não temos a distinção religiosa e nem a conotação de converter você a algum tipo de religião ou algum tipo de seita, tá? Nós estamos aqui para falar, explicar, dar o meu ponto de vista, passar um pouco do conhecimento que eu adquiri durante os anos de vida que eu tenho e durante o tempo que eu percorri sendo paranormal e médium desde que nasci, né? Então toda a minha trajetória, toda a minha história de vida, toda a minha vivência com o mundo místico e o mundo dos universos paralelos, onde nós temos uma grande desinformação. Então, muitas das vezes nós temos informações negativas sobre assuntos tão maravilhosos e tão importantes. E às vezes você passa por isso e passa a ter um negacionismo, negar a sua própria essência, negar a sua própria existência e negar os seus dons mediúnicos por medo ou por castração religiosa ou por dogmas de família ou histórias antigas que você tenha ou aquele preconceito em relação a toda essa parte mística que acontece com os seres humanos. Então é muito importante que você se conheça como ser existente, se desvista de preconceitos, se abra como pessoa, abra como ser existente, para que você possa se conhecer melhor, né? Para que você se torne um ser humano melhor, sem castração, sem punição, entenda aquilo que acontece com você, sem as meias palavras, as entrelinhas e os preconceitos que o mundo nos proporciona de acordo com o tempo. Então eu peço muito atenção a vocês, a todos os nossos papos, né? Aqui as nossas conversas. Tudo depois é feito ao vivo, aqui, e depois ele sobe para o YouTube,
onde fica imortalizado e você pode, como uma enciclopédia, como um livro, ir buscar e assistir e reassistir, passar adiante, passar para os seus amigos, passar para as pessoas que você acha que precisam saber dessa informação. Se vocês acharam a minha posição coerente, se vocês acharam o meu ensinamento coerente com vocês, passe adiante, né? Se vocês acharam que não tinha nada a ver, não gostaram, não foi, só tem uma coisa, passa o dedinho, vai embora e nem precisa ficar, tá bom? Não precisa ter a perda de tempo de colocar um comentário negativo ou um comentário preconceituoso ou tentar me agredir como pessoa pelas minhas crenças, pelo meu modo de ser, pelo meu modo de viver, pelaquilo que eu conheço, pelaquilo que eu entendo de vida ou pelaquilo que eu sigo e respeito e acredito. Porque eu respeito a sua opinião, respeito a você, mas eu não estou aqui em busca da opinião adversa e nem da agressão, mesmo porque eu não estou aqui em tom de agressão a ninguém. Então, se você for perder tempo escrevendo para mim bobagem, querendo me pôr para baixo, querendo me deixar mal, ou atrapalhando o nosso papo, ou querendo minar, né, o desconhecimento ou a discórdia no meu canal, você vai estar perdendo tempo, porque eu vou apagar e bloquear todos que fazem isso sem dar nenhuma resposta. Eu não venho a público responder haters, porque, sinceramente, são pessoas que disseminam o ódio. E eu acredito que quem te respeita, ele pode até não te aceitar, mas ele vai ter que te respeitar. E o respeito, e principalmente a rede social, é algo muito importante, a internet é muito bom, porque você assiste aquilo que você quer. O que você não quer, você passa. Então você não tem a obrigação de escrever no canal do outro ofensas. E existe uma coisa muito, muito triste nisso, porque quando você perde tempo para agredir uma pessoa na rede social, na página dela, você está deixando de utilizar esse tempo seu fazendo um bom conteúdo na sua própria página. Então, faça conteúdos na sua página, põe o seu posicionamento na sua página, com o seu rosto, com a sua imagem, com a sua voz, dê você os seus conselhos daquilo que você acredita. Não use a rede social do outro para disseminar o ódio ou dar o seu conselho em cima do conselho do outro. É muito feio isso, porque a minha rede social é minha. Me segue quem quer e vê as minhas coisas quem quer. Assim como a sua rede social é só sua. Então, não perca tempo respondendo para as pessoas ruins, os haters, as pessoas que vêm aí para te agredir. Por quê? Porque você é muito maior do que isso. E a rede social pertence a você, a sua página, o seu canal pertence a você. Então não responda, não entra nessa troca de energia. Toda pessoa que vem agredir na página do outro, ela quer, primeiro, uma pontinha do seu sucesso. Se você ignora e bloqueia, ele não tem mais condição de te usar para isso. Se você responde, você dá o que ele veio buscar, que é a sua indignação. Ele veio buscar isso de você. Se ele te provocou, ele veio buscar isso de você. Então, energeticamente, ele conseguiu te contaminar de alguma forma. E ele vai continuar. Uma resposta só não vai adiantar. Você vai colocar uma resposta, aí vem outra, aí atrai outro. E quando você vê, você está enlouquecido e a rede social deixou de ser uma coisa gostosa para se tornar um fardo ao que você está carregando e se tornar um ambiente desagradável. Então, não leia comentários desagradáveis. Você viu que já está começando a te ofender, vai lá, exclui, bloqueia, se possível, e pronto. Sem resposta. Responda todos o carinho que as pessoas compactam com vocês.
dê seu like, dê seu joinha, leia as coisas boas. Se puder responder, tiver tempo de responder a todos, responda, porque aquela pessoa escreveu uma palavra de carinho ou teve alguma dúvida e te perguntou. Então ela frequenta a tua página. Então vamos dar atenção a quem dá atenção para você com qualidade, com amor, com carinho e com reciprocidade, tá? O restante deleta, passa, corta e despacha, né? O bom da internet é que o nosso despacho é através do delete, entendeu? O bom da internet é que o nosso feitiço é o bloqueio. Você bloqueou, acabou, ele não te vê mais, você não vê mais a pessoa, tá lindo. Quem dera fosse assim na vida real, né? Quem nos ataca, nos ofende, a gente pudesse fazer lá, pô, que nem a gente faz na internet. Então só passa raiva na internet quem quer. Quem não quer, dedinho lá e bloqueia, apaga. E a opinião realmente dos outros não pode te importar. Sabe por quê? A não ser que ela tenha embasamento. A opinião das pessoas só me importa se eu pedir a opinião para ela. Se você não pedir a opinião para a pessoa, para que é que você vai ficar aí? Chateado, magoado, perturbado com isso? Porque a pessoa quer isso mesmo. Já ouviu falar uma coisa que ninguém quer ser infeliz sozinho? Ninguém quer ser triste sozinho? Ninguém quer ser ressentido sozinho? É a mesma coisa. A pessoa, sim, a pessoa ela é viciada na tristeza, na amargura, e ela não quer estar sozinha nisso. Então ela quer compactuar junto. Então, meu conselho é esse, tá bom? Vamos nos seguir, vamos dar o nosso like, dedinho na tela para você postar coisas boas, dedinho na tela para subir quando é ruim, passar ou então bloquear, certo? Isso é a melhor coisa que tem para você viver feliz, principalmente em tempos de isolamento, onde nosso convívio social é através da internet. Então não vamos passar o nosso convívio social respondendo haters. Como eu já disse em alguns dos meus vídeos, até Jesus teve haters no passado. Até Jesus não agradou as pessoas e terminou crucificado. E nenhum deles ele respondeu. Nenhuma das vezes ele respondeu a quem os agredia. Então por que a gente tem que ficar respondendo? Então a gente tem várias passagens maravilhosas que foi deixada para nós, então nós vamos seguir. Certo? Então vamos voltar ao nosso tema de hoje e vamos conversar no nosso papinho aqui, bem mais descontraído, feliz e alegre. Não deixe de me seguir, não deixe de se inscrever no canal lá no YouTube. É muito importante que depois você divulgue o vídeo que vem do YouTube. Depois que ele subiu para o YouTube, ele vai ficar imortalizado. Então quanto mais visualizações, mais o nosso canal cresce. E se inscreve lá porque é legal, porque você vai depois retirando as dúvidas, lembrando. Às vezes você quer comentar com alguém alguns dos ensinamentos que teve aqui na nossa página. Aí você volta lá, relembra, vai ver o tio Gil aqui falando e beleza, tá? Hoje eu escolhi um lugar aqui do Recanto que é onde fica o assentamento e a imagem de Iemanjá. Iemanjá, rainha dos mares, a escultura de Iemanjá que jorra água pelas mãos. Aqui ela tem a fonte dela com peixes, né? Todas as nossas fontes, nós temos várias fontes aqui no santuário e no Recanto Rosa dos Ventos. Todas elas têm peixinho, justamente para não ter o mosquito da dengue, né? A gente está no meio da mata aqui, né? O nosso espaço aqui é muito grande, né? É um santuário de acolhimento de animais, então nós temos cavalos, nós temos centenas de animais aqui que vivem acolhidos aqui junto a essa natureza. Além de sermos muito famosos pelas nossas festas ciganas que acontecem aqui. E sempre, né, a festa principal, além do dia de Santa Sara Kali, é no dia 3 de agosto, que é o meu aniversário e é a promessa que eu fiz a Santa Sara Kali. E eu faço uma festa sempre nos costumes ciganos. Claro que dia 3 de agosto já está aí e nós não vamos estar podendo, né, fazer. Por quê? Porque nós temos que respeitar a vida. O distanciamento social, o uso das máscaras é prioridade agora em tempos de pandemia. Podendo ficar em casa, tem que ficar em casa. Se você tem que sair para fazer alguma compra, alguma coisa, vá exatamente naquele ponto, volte para casa
e mantenha a sua família em segurança e a família dos outros também. Tá? Coerência na vida é tudo. E respeitar o espaço do próximo, principalmente. Tá bom? Bom, nosso tema de hoje é uma dúvida que todo mundo carrega quando começa em relação à espiritualidade. E quando não começa, quando você vê de fora, também é uma curiosidade muito grande. Mediunidade, incorporação, verdade ou mentira? Vamos lá. A mediunidade de incorporação. Se ela é real, se ela é verdadeira ou se é mentira. Porque muitas vezes as pessoas, quando começam no espiritismo, ou na Umbanda, no Candomblé e tudo mais, a gente vê, muitas vezes as pessoas ficam com medo. Olha, meu coque está caindo aqui. Ficam com medo de ir nos lugares, nos centros de Umbanda ou tudo mais aí. Então eles ficam com medo por causa da incorporação. Falar, se eu for lá, vai baixar alguma coisa em mim? Ai meu Deus, aí será que é isso? E aqui que é aquilo? Será que vai baixar uma coisa boa? Se não vai? Aquela pessoa lá pulando daquele jeito, falando que nem criança. Ou então dando aquele grito forte, né? Que é o Ilá do Santo, né? E dançando tal, e de um jeito, andando com os olhos fechados e dançando com os olhos fechados. Isso existe, isso não existe, é coisa de Deus, não é coisa de Deus, é verdade, é mentira. Bom, estamos aqui para explicar. Bom, vamos conversar sobre a incorporação. Incorporação, verdade ou mentira? Verdade. Sim. A incorporação mediúnica, ela é fato, ela existe. Como que comprova isso? Muito difícil. A comprovação é algo muito difícil. Por quê? Porque a gente também depende muito da idoneidade da pessoa, do médium, né? Agora, quando o próprio médium não tem certeza se ele está incorporado ou se é ele mesmo, que é o que acontece muito com as pessoas. Por quê? Porque existem vários tipos de incorporação, que é consciente, semiconsciente e inconsciente. São esses três tipos. Uma mediunidade consciente, quando você não perde a consciência, mas você é induzido a fazer e a falar, mas você está consciente do que está acontecendo. A semiconsciência, que você fica meio lá, meio cá. E a inconsciência total, que é a mediunidade mais rara, tá? Que fique bem claro, a inconsciência total é a mediunidade mais rara que acontece. Por quê? Porque nós não saímos do corpo para que outro espírito tome posse dele. Isso é mentira, tá? Então, começamos. O que é ser médium? Mediador. Mediador é como se você fosse uma porta para o plano astral. O plano astral, ele pode ser uma dimensão boa, como uma dimensão do plano de umbral. Então você pode se conectar com espíritos bons como com espíritos negativos, né? Que não são de luz. A mediunidade, ela te dá esse poder. Quando se fala de desenvolvimento mediúnico, é você entender como funciona a sua porta, que você é um portal, tá? Para outros seres, e saber quando fecha e quando abre. Para quem abre e para quem você fecha. Você tem que ter esse sentido. Então, o médium consciente e semiconsciente, ele é o mais fácil de conseguir segurar toda essa história. E a mediunidade totalmente inconsciente, que é a mais rara, ela é a mais perigosa. Por quê? Porque quando você perde a consciência, você também perde os sentidos de qual tipo que você está abrindo a porta.
Então tem que ser muito trabalhado isso. O que acontece? A grande maioria das vezes nós trabalhamos o processo de incorporação e este processo de incorporação você tem a consciência durante a incorporação e depois que desincorpora você não tem muito a lembrança do que foi. Você tem uma vaga lembrança quando as pessoas começam a falar com você, as coisas começam a voltar ou você processa com os ensinamentos. Normalmente a gente temos a consciência e a semiconsciência, por quê? Porque as entidades, além de usar do nosso corpo terreno para passar as mensagens para as outras pessoas, ele também ao mesmo tempo está passando conhecimento para nós que não sabíamos do que está acontecendo. Porque a grande maioria das vezes, você incorporado, você aprende mediunicamente com essa entidade, porque ela fala coisas que não é do teu conhecimento. Então, quando você está somatizando o seu psicológico, que é você está sendo influenciável pela sua mente, e não é uma incorporação, é uma sugestão da sua mente. Você está se sugestionando, às vezes a pessoa tem tanta vontade e acha tão bacana, que quer ser médium por todo jeito, e a mediunidade dele às vezes não é de incorporação, às vezes é só intuição, às vezes coisas assim, mas ele se sugestiona. Nossa mente ela é muito poderosa, então você pode estar suscetível a isso. Então é muito bom que você preste atenção, que você procure também saber e procure ser muito honesto consigo e procure se questionar e procure prestar atenção nos sinais. Primeiro, você tem que ver se realmente as informações que estão sendo passadas pela suposta entidade que está tomando a liberdade de te usar como portal, se você não tem conhecimento delas, se ela tem se é verídico, se tem veracidade no que essa entidade está falando, se ela se tem uma condizência e uma coerência no que está acontecendo. Então aí você vai saber se você está se sugestionando ou se simplesmente você vai estar, ou realmente você está mediunicamente. Então isso é desenvolvimento mediúnico, se conhecer, se entender e fazer. Outra coisa, como por onde que é conectado a incorporação? Pelo plexo solar, pela um dos chakras que nós temos, a parte umbilical, onde fica o umbigo, tá? O nosso umbigo, que é onde ficou o nosso cordão umbilical, que foi onde nós recebemos o alimento durante a gestação, onde nós recebemos toda a energia vital da mãe, ele é o nosso maior portal mediúnico. Então, quando nós vamos em algum lugar que tenha, ou num centro espírita, num hospital, num cemitério, num local onde tenha uma manipulação energética muito forte, e principalmente locais onde possa ter velório, todos esses lugares que tem uma manifestação espiritual muito forte, nós cobrimos o nosso umbigo, às vezes até com uma moeda, um esparadrapo, um algodãozinho com esparadrapo, ou com a roupa mesmo, a gente levanta a calça aqui assim, põe mais assim o cinto em cima e cobre o cordão umbilical, principalmente quando nós trabalhamos já com a mediunidade. Por quê? Porque ele é o portal, ele é o plug, como se fosse uma tomada fêmea, né? É o plug da tomada aqui, que nós temos aqui no corpo. Então o que acontece? O espírito vem, ele se pluga a esse foco, aqui, na região umbilical, e ele desce, como um fio condutor, ele desce, passa pela nossa parte genital, passa por trás do corpo, na Kundalini, vem, entra pela ponta do cóccix, que é a ponta da espinha dorsal, sobe energeticamente, é como se fosse uma tomada elétrica, é por impulsos elétricos. Os espíritos, eles funcionam através da impulsão elétrica, é uma energia eletromagnética dimensional de outras dimensões. Então ele se pluga a você,
ele desce, passa na Kundalini, vem, sobe ali bem no cóccix, cóccix é o último ossinho que tem, ele vai, se pluga ali, sobe pela coluna vertebral, vem aqui pela coluna, vem pela cervical, tá? Pluga-se em você aqui pela entrada craniana aqui, da cervical com o crânio, e aqui embaixo já, quando ele se pluga, ele tem o cerebelo, que é o que controla o nosso movimento das mãos e do corpo. E ele vai direto na glândula pineal, que ela está exatamente, tá vendo aqui, ó? Esse ponto aqui é o ponto central do cérebro, entre os olhos, tá? É o nosso terceiro olho, tá? Onde nós temos o caminho para a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula importantíssima que ela fica concentrada todos os impulsos elétricos do cérebro e ela é todo o entendimento da parafernália que o cérebro é, de todos os neurônios que nosso cérebro tem, e a glândula pineal fica lá dentro, tá? É como uma amêndoazinha lá dentro do cérebro. Então, aqui por trás, olha, tá pela entrada aqui do crânio e saindo aqui, ó. Se você fizer um coisa, ele vai cortar diretamente. Aqui da ponta da cabeça, onde fica a moleira, a coroa da cabeça, né? Que a gente chama moleira da criança, essa coroa onde fica o rodamuinho, passando direto, ela vai cruzar. Quando cruzam essas linhas, né? Aqui a linha dos ouvidos, a linha da cabeça com a saída aqui, e aliás, a linha da cabeça com a saída aqui da garganta, a linha do entre os olhos com a saída aqui do crânio, os ouvidos, eles formam, e onde ela se encontra fica a glândula pineal, que é a consciência, é a nossa consciência. Então, automaticamente ele se pluga e dali ele vai jogando informações. Aí nós vamos falar, nós vamos andar, nós vamos gesticular de uma maneira diferente, porque nós estamos plugados a um HD externo, que seria a espiritualidade. Bom, vocês não estão vendo miragem não, são cavalos passando sim. É o raio e o trovão passando ali, que eles estão soltos, e aqui vive tudo muito em harmonia. Bom, meus queridos, então isso é o processo de incorporação mediúnica, falando fisicamente por onde é que ele entra. Então, a maioria das vezes, quando nós começamos o desenvolvimento mediúnico, nós sentimos muito o baque no estômago, sabe? Quando uma entidade vai te pegar, ela faz, sempre você tem isso aqui assim, então tem essa, sabe? Esse balanço aqui, ó, que vai. Então, muitas das vezes você se pluga e aquilo desce, então ele começa a pegar sua coluna vertebral. Então, tende a pessoa a ter essa tremida. Por quê? Porque é o impulso elétrico passando pela coluna. Então, tem, sabe? Quando a pessoa resiste muito, vai, fica aquela briga entre vai e não vai, então fica aquele sacode que sacode, que sacode, que sacode. Claro que aí tem a sugestão da mente, a pessoa se sacode mais do que deve, né? Às vezes tem aquelas que dão show para incorporar e não é bem assim. Quando a gente tem a mediunidade é algo muito sutil e tudo mais, e tem aquelas desesperadas, que sentiu qualquer coisa, já começa a se debater. Mas isso aí é muito do psicológico da pessoa se debater demais, sabe? Quando na verdade é uma coisa muito sutil, você encostou aquilo, você tem que deixar fluir, vai, porque você já vai entender e vai sentir se aquilo é uma energia positiva ou negativa, se é algo do bem ou algo do mal. Então é esse senso, esse detector é que você tem que estar aguçado e sentir. Então isso é muito importante, né? E aí vem toda essa informação. Aí ele começa a se utilizar de tudo isso. O espírito atingiu a glândula pineal. Aí ele vai estar tirando, basicamente ele vai estar dominando a tua consciência, mas você continua no corpo, não tem nada a ver, ele está só plugado a você. Você não saiu e ele entrou no corpo. Só que assim, os comandos é isso, né? O cordão dele está ligado a você. E aí por isso que muitas das vezes as pessoas falam a grosso modo, falam muito da Umbanda antiga, nos outros chamam de cavalo e tudo mais. Não é que a pessoa monta em você, ela se pluga a você. Isso acontece tanto no kardecismo, no espiritismo, na Umbanda,
né, é dessa forma. Já no candomblé não é desta forma, tá bom? No candomblé não é dessa forma, porque no candomblé a pessoa não incorpora o candomblé raiz, tá? Que só lida com orixá, que não lida com catiço, não lida com guia, não lida com encantado, né? Na religião dos encantados é a mesma forma, tá? Todo o processo de incorporação mediúnica de um ser que já pisou na Terra, quer dizer, de um outro espírito que já viveu na Terra como nós, ele é dessa forma, tá? Pelo plexo solar, pela religião umbilical, e ele pega por ali, ok? Já no candomblé é diferente. O candomblé ele utiliza espíritos, né, da natureza. Os orixás são espíritos da natureza. São espíritos que não viveram na terra como pessoas, mas sim como deuses da natureza. Então é uma energia mais forte e ela toma sua consciência. Por quê? Porque ela se pluga por aqui. Tá vendo onde está o meu coque? Entendeu? Ela, justamente na coroa, no adoço da cabeça. Por isso que quando as pessoas elas se iniciam na religião do candomblé, elas fazem, raspam o cabelo e tudo mais, e faz toda uma preparação no ori. É chamado ori, é o centro da cabeça, é a cabeça, o ori do médium, o que habita. Então, quando ele vai virar no santo, o santo pega ele por aqui, ele se pluga direto aqui e glândula pineal. Quando ele se pluga aqui, automaticamente o peso energético já baixa o teu olho. Então, olhinho fechado, candomblé não tem candomblé de olhinho aberto, tá? Candomblé de olhinho aberto é caô. Então, virou no santo, aí ele não... É por isso que fala virar no santo. Porque como ele se pluga aqui, a pessoa já faz isso, ela já vira. Então ele vira você, ele vira no santo. E a primeira coisa é jogar você pra frente e dar o gincá, né? Que é aquela tremidinha, aquela balançadinha bonita que tem, que eu acho uma delícia, eu acho lindo. Entendeu? Então a gente já faz assim, é quando ele pega por aqui, entendeu? E ele já te faz assim. E o orixá, como ele não pisa na terra, ele fica com uma energia tão forte, e o bailado dele, mesmo que seja um orixá de força, né? Guerreiro, tudo, que os passos são firmes, por mais que a passada é grande, então ele sempre tem um bailado que parece que você está envolto num fio, né? Então é bonito a roda de candomblé, que o santo, quando ele vem e se manifesta dançando ou através de um grito de guerra chamado Ilá, né, que é o grito de guerra, é a única coisa que ele faz. Fora isso, ele responde no jogo de búzio, e depois de muitos e muitos e muitos e muitos anos e muitas níveis que você passa no candomblé, ele fala em Iorubá na orelha do pai de santo, quando o santo é muito antigo já naquele filho de santo, tá? Quando ele já tem uma coisa muito antiga. E não recebe todos os orixás, ele vai receber só o orixá de cabeça, o orixá, o pai e a mãe de cabeça, e o orixá que come com a mãe ou o pai de cabeça, que é o terceiro santo. Aí, com o tempo, quanto mais tempo você tem no candomblé, você vai tendo o seu ajuntó, que seria a sua família de santo. Aí você vai tendo, né, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né, aquela família de santo que vem ali junto, que você carrega. E você também vai estar virando com outro orixá, a mais do que o pai e a mãe de cabeça, depois de um tempo de tratado, depois de um tempo de iniciado, depois isso tem todo um processo. Aí já tem a ver com os dogmas religiosos, tá? Assim como o jogo de búzios, né? Você só pode jogar búzios, só pode ter a mão de búzios quando o búzio responde para você, que você tem a mão de búzio, teu pai de santo, e aí só depois da sua obrigação de 7 anos, só depois de 7 anos que você vai poder receber a mão de búzio. Então, se a pessoa fez o santo ontem, amanhã ela está jogando búzio, você não joga búzio com ela porque ela é marmoteira. Simples assim, é o dogma, não existe. Tá? Não pula etapa, não tem nada disso. Tá? Ah, ele era super... Não adianta. Tá? Nem vai. É muito engraçado, porque é bem assim. E o búzio é uma prática, não é da Umbanda, é uma prática do candomblé, tá bom?
O jogo de búzios é uma prática do candomblé, mesmo porque o jogo de búzios ele é todo preparado, ele come, ele tem uma história. O búzio, o dono do búzio tem um orixá específico que é só o dono da adivinhação, do búzio e tudo mais, tem que ser cultuado, tem que ser... Bom, é outra história, tá bom? Então tem que ter esse entendimento. Eu estou falando disso não é para que você saiba a diferença de uma coisa e de outra. Porque não é tudo igual. O candomblé é uma coisa, a umbanda é outra, o kardecismo é outro, o espiritismo é outra, a quimbanda é outra. Então, assim, é para que você saiba o que é. Senão as pessoas tudo envolvem, falam que tudo é macumbeiro e são todas energias diferentes. A incorporação, ela é algo mediúnico. Isso não quer dizer que um adepto do candomblé, entendeu? Ele não possa ter uma incorporação. O que acontece é que a religião que ele já frequenta já vai tirar dele a opção de deixar esse desenvolvimento mediúnico. Que para o candomblé, a incorporação de espíritos que viveram na Terra é o culto de eguns, e eles fazem isso de uma outra forma, tá bom? Então tem um entendimento diferente, o candomblé tem um entendimento diferente sobre a reencarnação, é diferente, tá? É diferente. Então, assim, para te falar como é que é. Mas, por isso que eu falo, a incorporação é algo mais ligado ao espiritismo e à Umbanda. A religião do candomblé, eles viram no santo e é dessa forma, e com essa energia você sabe diagnosticar quando é um orixá africano, um orixá, sabe? E quando é um guia e quando é uma outra coisa. É muito importante, é muito bonito de se ver. Ambos são maravilhosos, muito bonito de se ver, mas é bom para que você entenda, para você não ficar naquela, né, complicando a tua cabeça. Porque o candomblé, ele tem uma história, um enredo, todo um dogma. É como qualquer religião, ela tem algo a ser seguido. Se você não vai seguir, não dá. Por isso, assim, eu sou contra as pessoas falarem que faz um bandomblé, ou umbanda com quimbanda, ou é uma coisa ou é outra. Então ela não tem essa distinção de você estar justamente misturando tudo isso. Gente, o menino do carro que está vendendo as coisas, ele me viu aqui pelo portão e ele parou para me assistir. E o duro é que ele está com o carrinho de som ligado vendendo coisa. Se vocês estiverem ouvindo coisa aí, é porque essa coisa assim, o Palavra de Amigo aqui é feito no quintal, né? No quintal aqui do recanto. Então vocês vão ver bicho passando, pernilongo me mordendo, o carro passando lá fora, o cavalo pastando aqui atrás. Bom, então vamos lá. E todas elas têm o seu fundo de verdade, todas elas têm o seu lado certo. Então vamos conversar e desfazer esse novelo de lã enrolado que as pessoas fazem, né? Vamos reenrolar os fios direitinho para que você entenda melhor aí na tua cabeça o que funciona e o que não funciona. Certo? Todas as pessoas são médiums? Sim, todas as pessoas são médiums. Todo ser humano é médium? Todo ser humano é médium. Todo ser humano incorpora? Não. Todo ser humano não incorpora. Uns têm a mediunidade, já disse, olfativa, auditiva, gustativa, de visão. Ela tem só sentidos, né? E outros têm o canal mediúnico de abertura de incorporação, tá? Não é vantagem nem desvantagem a ninguém. Todos têm um poder diferente, um dom diferente e importantíssimo no plano espiritual, no mundo espiritual, certo? Nós podemos receber muitos guias de uma vez? Não. Ok? Não. Por quê?
Por que, Gil? Mas eu fui num terreiro, a pessoa recebeu tanto guia, era um guia vindo outro, outro guia vindo outro, outro guia vindo outro, outro guia vindo outro. Sinto muito, essa pessoa ela está completamente equivocada, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que está sugestionada, e é uma pessoa que ela está simplesmente viciada na parte religiosa e ela quer demais. Então isso é ruim. Por quê? Porque a incorporação, tá? Aquela que eu já te falei que pluga, que vai. É uma troca de energia forte. O espírito que se pluga num corpo terreno, ele doa uma força muito grande, é um esforço muito grande, e quem é o médium é um esforço muito grande. Você perde muita energia vital, muito ectoplasma da energia vital durante a incorporação, certo? Aí o que acontece? Como é que você, um corpo físico, vai conseguir receber várias entidades, vários guias no mesmo dia? Não dá, tá? Fisicamente, humanamente, não rola, tá? Essa pessoa estaria, terminaria em coma, porque não teria energia vital mais no corpo. Tá? E não tem a necessidade, porque se nós entendemos que durante uma sessão espírita, ou ela numa gira, numa coisa assim, os espíritos que vêm, eles vêm passar mensagem, por que é que você tem que receber todas as linhas naquele dia para passar mensagem? Cada linha já não tem uma mensagem boa? Já não passou aquela mensagem? Porque assim, uma linha é melhor do que a outra. Linha, quando nós falamos as 7 linhas da Umbanda, por que são 7 linhas? Porque é diferente do Candomblé, porque o Candomblé ele tem só as linhas de orixás, quer dizer, só os orixás, e são mais, né? Normalmente são no jogo de búzios são 16, mas no geral são centenas de orixás, que muitos não são cultuados no Brasil. Mas, então, o que acontece? No caso da Umbanda, são linhas, né, de Umbanda que falam, linha das águas, linha das almas, linha dos pretos velhos. Então, cada um engloba uma coisa. Então, quando nós vamos fazer algum ritual, né, de Umbanda, a gente faz a tríplice aliança, tá? São, no máximo, 3 linhas, formando uma tríplice, o triângulo, tá? E a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e o triângulo, a Santíssima Trindade, e o triângulo que representa a Umbanda. O triângulo para cima e o triângulo para baixo representa a espiritualidade e a mediunidade. E o círculo no meio. Então, quando vocês verem um triângulo para cima, outro para baixo e um círculo formando uma estrela, né, de 6 pontas, que é o símbolo da mediunidade, o símbolo da Umbanda, é esse. Por quê? Porque o triângulo para cima é a nossa comunicação com o sagrado, e o triângulo para baixo é os espíritos encaixando. E é o encaixe perfeito, é o símbolo da mediunidade. E o círculo é a gira, é a forma, né? É o ritual, é a agregação entre a matéria e o espírito, ok? Então isso é o símbolo que nós temos do triângulo para cima e para baixo. O triângulo é o símbolo da espiritualidade, encarnada e desencarnada, ok? O contato entre um e o outro e a fusão dos 2 triângulos. Então, outra coisa muito importante, quando a pessoa prevê alguma coisa ou vê, então é a mediunidade intuitiva, mas isso eu vou falar depois, eu estou falando agora de incorporação. Outros eu vou falar sobre previsões e premonições e tudo mais, se são verdadeiras ou não. Isso vai ser o nosso próximo assunto. Nós estamos na incorporação. Então a incorporação é real. Como saber se ele é real? Quando a gente sabe se a incorporação do outro é real. Tem como? Tem. Difícil? Difícil. Mas tem. Porque do mesmo jeito que você tem a mediunidade e o plexo solar, o outro tem. Então, da mesma forma que há uma incorporação, você também sente os sentidos. Por quê? Porque quando você chega perto de alguém que está incorporado, você sente no seu plexo solar a energia bater, aquele baque no estômago, aquela coisa que assim. Então você sente que ela está incorporada.
Você sente porque você sente aquele arrepio, aquela sensação aqui, porque ele vai estar emanando energia. Como é um impulso elétrico, então a gente sente. A gente mais antigo, né, no balacobaco, então a gente já passa, já sente rapidinho quem tá, quem não tá. Quando a pessoa já incorporou o guia, a gente já pá. Quando a pessoa vira no santo, você sente pá, aquela coisa, porque o santo, primeiramente, quando o santo vira em alguém, depende da corrente que ele tem, ele vai puxar quem é do santo para virar com ele. Porque então quase que todo mundo tá com o santo, ele vai puxar para virar com ele. Então você sente também quando a pessoa tá e não tá de santo, tá? Esses são os detalhes energéticos que a gente tem para saber quando tá e quando não tá. E pela coerência, né? Pela convivência. Você vê muita bobagem, muita história assim, aí não dá, né? Pra gente que é pai de santo é complicado. Porque assim, você quer manter o filho na casa e tem muita gente que quer manter muito filho de santo. Aí começa a deixar acontecer e incentivar. E aí é muito, sabe, a mistificação, a coisa assim, ela é muito... Eu acho que o maior culpado de tudo não é nem o médium, é o pai de santo. A mistificação é muito culpa do pai de santo. Por quê? Porque ele quer manter quantidade de gente na casa e não qualidade. E ele tem que ter essa liberdade, você tem que ter essa liberdade em respeito ao seu zelador, dele chegar para você e falar, olha, tem algo errado aqui, ó. Tem coisa que ainda não está no tempo, tua fruta ainda não amadureceu. Tá? Por enquanto nós estamos na semente, nós ainda, sabe? É saber todo o processo. Tem gente que já chega pronto mesmo, explodindo a incorporação, já chega ali. Mas são casos raros, mas isso não vai te deixar melhor do que o outro. Entenda, incorporação, mediunidade é missão. Você não é super-herói por ser médium. Ponto. O médium não é um super-herói. Você não tem superpoderes porque você se conecta ou abre para uma entidade vir no seu corpo. Você não vai deixar de adoecer por isso. Você não vai deixar de passar os problemas que você tem que passar na vida por isso. Você não vai matar os outros na piscada do olho porque você não gosta. Você não vai ser diferente em matéria de poder do que o outro. Você tem uma missão a cumprir. Seria um karma, entendeu? Seria algo que você está ali para cumprir. Uma doação física que você tem de fazer. Mas isso não te põe num patamar divino. Você não vira divindade por ser médium. E outra coisa importantíssima, o que você incorpora é um ser dimensional que tem um histórico de vida, que tem toda uma história dele, tem uma identidade dele. Não é a mesma identidade sua, ok? Não tem nada a ver, você não pode viver a vida da entidade, né? Você vai simplesmente se equivocar completamente nisso. Você vai se perder. Nunca integre o nome de uma entidade ao seu nome, é um pseudônimo, tá? Por quê? Já para que não confundam. Quando as pessoas vão te procurar para se consultar com uma entidade que vem em você como médium, saiba que você não é a entidade. Para de se ficar vivendo a vida da entidade. Certo? Ponto. Não adianta você querer vivenciar isso, porque é muito ruim. Você começa a se tornar um personagem. Primeiro, você vai começar a atrapalhar. A tua credibilidade como médium cai, porque 24 horas você é a vida daquela entidade, a entidade começa a se afastar e você começa a somatizar a vida dessa entidade e você já começa a ter devaneios e atrapalhar isso.
Então a mediunidade é muito importante, que você tem que saber diferenciar o que é a entidade, o que é você. Ponto. Não, você não tem superpoderes. Ponto. Parar de ameaçar os outros com os seus guias. Ponto. Não deixar a sua vaidade à frente da sua mediunidade. O que nós vestimos para incorporar tem que ser uma roupa limpa, tem que ser uma roupa separadinha só para aquilo, para aquela energia, e normal. A vaidade de escolher uma vestimenta para cada entidade é algo mediúnico do médium, é uma satisfação do médium. Ele quer se apresentar melhor, de acordo com o lúdico, com as pessoas que vêm, mas não é uma obrigação de via de regra isso. As pessoas terem que gastar mais do que pode, tirar às vezes do pão em casa, para você se fantasiar, para incorporar um guia que vem só para dar uma palavra. Então o teu uniforme é a roupa branca, que é o neutro e pronto. E quando vai fazer a gira, né, de esquerda, as cores lá, tal. Mas se é de chita, se é de pano de saco, se é... O que importa é que ela esteja limpa e seja separada para você utilizar aquilo. Certo? Se você quer se enfeitar, se arrumar, sem problema nenhum. Só não coloque a culpa disso na entidade. Isso é feio. Ah, eu vou fazer porque meu guia eu tenho que comprar isso pro meu guia porque ele mandou. Eu tenho que comprar uma roupa pro meu... Não. Você quer homenageá-lo estando trajado daquele jeito. É como se você fosse receber um amigo e você quer se arrumar para receber esse amigo na sua casa. Você tem condições? Pode. É um gosto? Você vai se sentir bem? É uma homenagem que você quer fazer? Beleza. Fora isso, é comércio. E pai de santo que quer deixar o terreiro desbundante, né? Arrasar, fazer desfile de moda no terreiro, né? E mostrar que os filhos de santo dele abala e samba na cara das invejosas. Entendeu? E que é uma grande bobagem, que você acaba fazendo pagando mico, né? E tirando a credibilidade, né? O problema é isso. Não é caro ser médium? Não, não é caro. Mediunidade não é cara. É dom, é natural. Tem custo. Tudo na vida tem custo, não tem como. Nós vivemos num mundo onde paga-se para nascer e paga-se para morrer. Então, como tudo tem custo, mas que você não precisa exagerar e nem fantasiar e nem enfeitar o pavão, não precisa, tá? Então fica meio comédia a coisa. Existem alguns elementos que às vezes que acontece, o guia gosta de utilizar. Pela passagem dele na Terra, por exemplo, às vezes um chapéu de palha, né, os elementos que ele usa na mão, tudo isso ele precisa. Algumas entidades que usam tabaco, que usam fumo de rolo, que usam charuto, são ervas queimando. Não faz parte do vício humano, e sim da queima, porque às vezes ele faz uma limpeza através daquilo. Por isso, muitas vezes ele suga e dá baforada, suga e dá baforada. Não é aquela traga e... Não, ele sempre utiliza daquilo como elemento de limpeza. Às vezes as entidades que usam chapéu, tipo boiadeiros, tipo... muitos às vezes querem, às vezes... na simplicidade. Por quê? Porque representa o poder do Ori, o poder que ele energiza. Então, às vezes, ele utiliza aquele chapéu e aquele chapéu ele passa. Entidade, por exemplo, de esquerda que usa a capa. A capa é o sinônimo de proteção, né? A capa é uma proteção, é uma energia. Então, existem umas que precisam de alguns elementos para fazer isso. Agora, do que eles são feitos...
isso vai depender muito do poder aquisitivo do médium e da pessoa. Ele não vai te forçar nada. Uma entidade boa nunca vai pôr em risco o corpo do médium, nunca vai pôr em risco a saúde e nem o financeiro do médium. Se ela é uma entidade boa, ela está ali para isso. Ela não vai fazer você sacanear você, né? Pô, se estiver te sacaneando, manda ele baixar no outro corpo. Não é em você que ele vai baixar. E aí, né? A grosso modo falando, mas é verdade, vai baixar no outro terreiro, porque não é por aí, né? Vai baixar no Bill Gates, né? Se a pessoa quer se cobrir de ouro, né? Então é lá, né? Tem que escolher um médium que possa fazer isso. Mas isso é a gente desmistificar. Então é muito simples de fazer, é muito, tá? Eu sou super vaidoso. Aí vocês falam, olha, mas ele tá falando isso, mas ele não tem uma foto que ele não tá enfeitado, o cara é conde, o cara é comendador, o cara tem não sei quantas medalhas e tudo mais. Mas eu sou leonino, eu sou vaidoso. Então eu faço aquilo de acordo com as minhas condições, que eu posso e que eu gosto. Mas não por causa da minha entidade. Isso é o Gil. O Gil Pessoa, o Gil Médium, ele é vaidoso. Então eu gosto de uma roupa de santo bonitinha, arrumadinha, eu gosto de ter cores diferentes. Mas eu tô falando, eu vaidoso. Meu guia não cobra isso de mim. Nada disso, nem as entidades. E eu deixo bem claro isso e não pode forçar ninguém a fazer aquilo que não pode. Tá bom? E só faça quando pode e se tiver em condições disso. Do contrário, não. Jamais faça outra coisa. Outra coisa, receber o guia e o guia tipo, fazer aquelas provas como se fosse uma gincana perigosíssima. Pôr em prática o perigo e da integridade física do médium, nunca. Certo? Nunca. Isso aconteceu muito no passado, que as pessoas, para medirem o grau de incorporação, punham pólvora na mão das pessoas e chamava teste de fogo, que era feito nas federações ou nos terreiros e tudo mais. Então punha, aqui estourava, fazia isso, fazia aquilo. Mediunidade não é circo de Soleil. Mediunidade você não precisa fazer truque de mágica. Mediunidade é comunicação com o astral. Mediunidade está muito mais na palavra do que o guia vem te trazer, do que nas coisas mirabolantes que são feitas. Ai, mas eu vi acontecer, eu vi mexer, eu vi cair, eu vi não sei o que, eu vi fenômenos físicos. Fenômenos físicos tem mais a ver com os poltergeisters. Tá? E principalmente com a quantidade de tempo que essa energia está ali, e geralmente é causado os fenômenos físicos através da energia mediúnica de algum médium que tá e que eles se utilizam da energia vital da pessoa para movimentar. Eu já falei isso antes, como é que funciona, já falei isso, já falei de poltergeist e tudo mais. Procura lá nos vídeos para você aprender. Qualquer dia eu volto nesse assunto. Então, os fenômenos físicos são isso. Então, como acreditar na mediunidade? Só através do fenômeno físico? Eu só acredito se eu ver a entidade, se eu ver o espírito. Primeiramente, para você ver o espírito, ele vai ter que se plasmar, né? Aquilo. Então, ele precisa de ectoplasma, ele precisa de uma energia, ele precisa de um motivo para se aparecer de uma maneira supostamente física na tua frente. Então ele precisa, né, plasmar isso, né, a sua imagem, a sua força. Então ele precisa ter um motivo também. Não é assim, não é fácil e não é toda hora. E outra coisa, não dá para ficar forçando a barra. Previsões ou outra coisa assim, o telefone toca de lá para cá, daqui para lá não toca. Você entendeu? Não é assim, oi, entidade, beleza, me responde tal coisa, aí ela vem, não. Se eles têm, porque assim, a permissão do que falar, do que se comunicar, do que mandar pra gente, vem de lá pra cá, não daqui pra lá. Porque aqui é um mundo, é uma escola, e é o mundo da dualidade. Aqui é céu e aqui é inferno, tá? É uma dimensão completa, física, onde nós temos o livre-arbítrio. Como nós temos livre-arbítrio, a gente não pode, entendeu? Interferir nas dimensões. Eles podem mandar mensagens, mas de acordo com o que eles podem mandar aqui. Porque eles não podem interferir na Terra em tudo.
certo? Sessões de cura e tudo mais. Ela vai curar, te ajudar através das ervas, dos remédios, dos ensinamentos, muitas coisas você vai aprender com essas entidades, porque elas estiveram na Terra, elas tiveram vivência aqui, elas sabem das dores do mundo e elas sabem das coisas do outro lado. Tá bom? Então são coisas muito importantes. Então a mediunidade serve para isso, para mediar as informações. Se você gostou das nossas explicações, se você gostou do nosso Palavra de Amigo, já compartilhe agora, se inscreva. Se você não está inscrito no Instagram ainda, me segue no Instagram, se inscreve no canal lá no YouTube e me segue lá. Que o Palavra de Amigo é para você sempre. E compartilhe. Então, meus amigos, o mais importante sobre a incorporação, eu acho que eu já falei, né? Já falei de tudo, já expliquei, então a gente vai ficar por aqui. Vocês mandem pra gente aí respostas. Às vezes as pessoas falam, Gil, você tá ao vivo e não tá respondendo, eu tô escrevendo e não tá respondendo. Eu não sei o que acontece, como eu uso várias plataformas ao mesmo tempo no ao vivo, não me sai nada do que vocês escrevem agora. Eu só vou conseguir ler quando encerra o vídeo, aí eu consigo ler tudo que vocês me escreveram, mando meu joinha, se eu puder eu consigo responder, porque são muitas, mas eu nunca deixo de estar em contato com vocês, tá? E eu leio todas as mensagens, podem acreditar, eu leio todas as mensagens que vêm para mim lá no YouTube. É muito importante vocês frequentarem o canal do YouTube, tá bom? Receite para os amigos, espero que vocês tenham entendido mais sobre a mediunidade, espero que vocês tenham aprendido com a mediunidade, a distinguir a mediunidade, e vamos aprendendo mais. Depois nós vamos falar sobre graus mediúnicos, sobre premonições, adivinhações, se isso existe ou não, num próximo vídeo. Assistam os outros passados, não deixe de estar no nosso canal no YouTube, que é a sua enciclopédia sobre o misticismo, sobre a paranormalidade, sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade, sobre os seres dimensionais, que a gente fala dos seres extras e intraterrenos também. Isso é um assunto muito legal, porque os seres extra e intraterrenos nós não incorporamos. Porque quando a gente trabalha com os doutores da fé, que são seres dimensionais, então não são seres que habitam a Terra ou que viveram na Terra, eles são de outra dimensão e nunca viveram na Terra, eles se conectam através aqui atrás, tá vendo? Atrás da orelha, aqui é onde nós temos a nossa função telepática. Eles se plugam aqui, parece uma incorporação, porque ele passa a mensagem, começa a falar diretamente com a gente aqui, aí você está conectado. São umas pessoas que são contatadas com seres extras e intraterrenos e a gente está conectado através da telepatia. Então ele nos pluga aqui, é um outro tipo de mediunidade que não é uma incorporação e sim uma conexão. Você se conecta diretamente com esses seres extras e intraterrenos. E é uma conversa e eles às vezes falam através de você e fazem as coisas tudo, mas a conexão é diferente. Não envolve a troca de fluidos de ectoplasma. Então você não fica cansado e eles não têm esforço algum, porque são ondas telepáticas que te pegam aqui. Então não são os impulsos elétricos que nós temos que emitir através do corpo e os espíritos. Os seres dimensionais, eles têm um sistema de conexão. E aí você pode ficar conectado o dia todo com eles e ele não vai atrapalhar em nenhum as funções do teu corpo. Ele não vai te consumir. É um outro tipo e é diferente. Então as pessoas que trabalham com mediunidade ou com umbanda ou com religião pouco conhecem sobre os seres extras e intraterrenos, os seres dimensionais. Muitas vezes, às vezes a gente tem seres dimensionais se conectando com a gente em reuniões religiosas, que é a maneira que eles já estão nos conectando há muitos anos.
tá? E aí fica essa história para vocês aí. Mas para um outro vídeo nós vamos estar falando. Palavra de amigo fica por aqui. Eu junto de nossa mãe Iemanjá, essa imagem. Essa escultura foi feita por mim. Eu sou artista plástico também. Trabalho com artes, canto. Olha, eu faço mil e uma coisa. Então, você que frequenta minhas redes sociais, não se assuste, porque você vai ver desde coisas engraçadas, ao papo sério, a conversas de autoestima, autoajuda, força. Tudo isso você vai encontrar com o Gil aqui. Você vai se divertir, coisas boas. Coisas ruins você não vai encontrar. Por quê? Porque não disseminamos coisas ruins. Nós somos aquilo que apresentamos para os outros. Então, vamos mostrar o melhor de si sempre. Nunca, nunca o pior. O pior a gente, faz que nem o gato. Cava, vai, faz e cobre de volta. Não temos que mostrar as infelicidades para os outros. Tá bom? Principalmente na internet. Aqui nós temos que mostrar o melhor de si e não é muro de lamentação. E para também de ficar colocando essas coisas aí e ficar criticando os outros aí que é muito feio. Tá bom? Para de disseminar veneno porque você se envenena junto. Então, vamos nos conectar? Espero que vocês entenderam bem sobre mediunidade e possam, se alguma coisa bateu com você, se você tem que modificar alguma coisa, modifique. Se você tem que exercer alguma coisa, exerça. E espero aí que possa ter sido bem esclarecedor para vocês. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Eu estarei aqui sempre juntinho no Palavra de Amigo, passando informações para vocês. Um grande beijo no coração de vocês, o axé dos orixás, o axé das entidades, o axé de amor do plano espiritual, né, dos mentores, de todas assim. Para quem é de religião, aí vai também a minha força. Para quem não é de religião, vai o meu abraço, o meu sentimento de amor no coração. E para todos, a força aqui, de Mãe Iemanjá, a força dos mares, habite a sua casa nesse momento. E as forças de Santa Sara Kali, porque nós estamos aqui no Santuário Nacional de Santa Sara Kali, ainda fechado, tá? Outro puxãozinho de orelha. Estamos em isolamento social. Não tem necessidade de terreiro abrir e de incorporação, porque vai receber o guia de máscara. Primeiramente, se a doença está no físico, o que é que você vai fazer no terreiro? É para todo mundo, tá? A Disney está fechada, o Circo du Soleil faliu, a Broadway está fechada, tudo está fechado, as pessoas estão fechadas. Você não tem por que abrir terreiro não, hein? Pai de santo que está abrindo terreiro agora e fazendo gira, isso aí é muito feio, hein? Você está pondo em risco a vida do médium. Vai contra as leis da mediunidade. Nunca pôr em risco a vida do médium. Se você está abrindo terreiro em época de pandemia, você está infringindo a lei básica da mediunidade. Nunca pôr em risco o físico do médium. Não é época, é época de terreiro fechado, de dar o exemplo. Se o seu pai de santo faz isso, saia desse terreiro, não vá mais. Tá bom? E se você está fazendo aí, por acaso você tem amizade comigo, eu não sei, eu não estou sabendo, já não estou jogando em direta para ninguém. Só estou fazendo o que eu aprendi, entendeu? E falando sobre o que eu aprendi. Não faça gira. Isso é disseminar o vírus para os outros. Estamos em isolamento social. Isolamento social e aglomeração não é o momento de fazer sessões mediúnicas, certo? Não é porque você está incorporado que você não vai transmitir vírus. O teu corpo continua sendo físico, as gotículas continuam saindo da sua boca e você pode se infectar, sim. Tá bom? Não é momento de estar fazendo culto em igreja, não é momento de nada disso. Quem está abrindo isso é porque quer arrecadar dinheiro. Quem está fazendo isso está querendo arrecadar dinheiro. Porque rezar você reza de casa. Qualquer religião que estiver abrindo para aglomerar pessoas, não, hoje você já sabe que isso não serve para você. Cai fora.
certo? Tá com fogo, vontade de sair? Todo mundo tá. Mas o vírus não acabou, tá perigoso e não faça isso, hein? Não faça isso. Quem faz isso está ferindo as leis mediúnicas no primeiro estágio já. Se você já começou mal assim, ó, para. Fecha as portas porque, ó, sua casa não é de axé. Tá bom? Sua casa é de uruca. Se você não respeita a integridade física dos seus frequentadores. Certo? Aqui nós estamos fechados e guardados. Beijo no coração de vocês. Se gostaram, multiplique esse vídeo com os amigos. Se não gostaram, não posso fazer nada. Não assiste mais. Mas, se quiserem continuar me acompanhando, vão ser meus amiguinhos para sempre. Ok? Namastê a todos. Juízo. E nos encontramos em breve em mais um Palavra de Amigo com Gil Menich.